Olá, amigos da Casa do Caminho. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, especialmente uma boa noite, né? Já que somos a nossa palestra online das 7h30 da noite das quinta-feiras. Estou substituindo hoje o Carrão Ber, né? Um tempo que já não faço, como sendo todos que me conhecem, Ricardo Igreja, coordenador do Livro dos Espíritos. E a gente vai falar sobre os espíritos do capítulo 1º, né? Que inicia aí, né, a parte segunda do nosso livro dos Espíritos, né, como sabemos, dividido em 4 partes, e que vai falar de quem? De nós mesmos, né, da nossa essência, do que somos. Então a gente vai falar de 2 itens, a origem e a natureza dos espíritos e o mundo normal primitivo. Nós vamos da pergunta 76 até a questão 86 com esses 2 tópicos. Então vamos lá fazer a oração inicial do nosso culto, do nosso estudo da noite de hoje. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Dr. Herman, Allan Kardec, patrono do estudo do Livro dos Espíritos, protege-nos de amparo, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, nessa tarde de estudos, nesse momento de estudos, para que tenhamos um bom estudo, que tenhamos um bom desenvolver da aprendizagem da lição do Livro dos Espíritos dentro dos nossos corações, dentro de nossas mentes, aprendendo o significado daquilo que é escrito e do que é dito para cada dia, para o nosso dia a dia, especialmente na vida de matéria, espíritos que somos. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje, da noite, tarde de hoje. Graças a Deus. Então vamos dar início ao nosso estudo, né? Nos desculpem por qualquer coisa, qualquer barulho, né? Mas vamos lá. Então, a origem e natureza dos espíritos, a pergunta 76 já começa por perguntar, né? Que definição se pode dar por espíritos? Olha, quem são os espíritos? Os espíritos somos nós, são as almas, né, dos homens desencarnados. E aqui já se chama espírito com E maiúsculo. Ao contrário de capítulos atrás, na primeira parte, o espírito com E minúsculo, que era o princípio espiritual. Então, nós estamos trabalhando aqui, estendendo a nossa essência, né? Quem nós somos, a nossa identidade e a nossa função no mundo, nesse capítulo primeiro. E aí ele diz assim, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes. Só veja só, inteligência, que é um atributo do espírito. O espírito é o ser inteligente da criação. Criação de quem? De Deus, que já estudamos antes. Povoam o universo fora do mundo material. Então existe Deus, sobretudo, espírito e matéria. Nesse triângulo, nessa trindade universal, acima de tudo, Deus criando o espírito e a matéria. O espírito como ser inteligente da criação. E a matéria como tudo aquilo que vai ser tangível ou não, porque existe a matéria quintessenciada que não é tangível ou não é visível aos nossos olhos, mas que vai formar objetos, coisas, energia, né? Vai formar coisas necessárias ao espírito trabalhar com ela, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, no mundo espiritual também. Também, como é que a colônia espiritual é feita? Tem ali uma matéria quintessenciada, né? O próprio espírito é revestido do perispírito, que é em si uma matéria quintessenciada. Então a gente vai ter o princípio inteligente e o princípio material. O princípio material, já vimos, vem do fluido cósmico universal, individualizado, dá origem aos corpos tangíveis, materiais, de que o homem se utiliza para o progresso. Então, intelectualiza a matéria. Como que ele intelectualiza a matéria? Com a sua vontade, com o seu pensamento, com a sua inteligência, que são atributos do ser espiritual criado, que é o espírito. O espírito é o princípio inteligente, que já estudamos antes, individualizado, com consciência de si próprio, vontade própria, livre-arbítrio, autodeterminação. E ele vai estagiar o princípio inteligente nos diversos reinos, já vimos. Mineral, vegetal, animal, até fazendo instinto, aquela inteligência primitiva, até ele virar o espírito do homem, o espírito com E maiúsculo, individualizado como princípio inteligente, o espírito hominal, de que tratamos aqui nessa pergunta 76 em diante, nesse item primeiro especialmente. E aí a nota de Kardec diz,
A palavra espírito aqui é empregada para designar de individualidades, que é isso que a gente está falando, ó, dos seres extracorpóreos, estão além do corpo, né, e não mais de um elemento inteligente universal. Um princípio inteligente que vai estar mesmo fazendo a agregação da matéria no reino mineral, está fazendo a sensibilidade no reino vegetal, experimentando essa questão da sensibilidade, mas ainda não tem individualidade. Não constitui a planta um ser com individualidade. A floresta, a água, o mineral, não. Eles não têm uma individualidade, eles são uma espécie de princípio inteligente, alguma coisa que se determina, que começa a realizar coisas que vão ter o atributo do espírito, vão sim, a organização da matéria, a sensibilidade, até um começo de moral, até a questão do instinto, né, que é uma inteligência primitiva, mas não serão um Ricardo, não serão um João, não serão uma Maria, não serão uma pessoa individualizada que se conhece com sua personalidade, suas conquistas morais e intelectivas. Os espíritos, então, 77, são seres distintos da divindade ou seriam parte dela? Né, serão chamados, por sua razão, assim, filhos de Deus, emanações, porções da divindade. É claro que não, os espíritos já refutam isso de imediato, isso é o panteísmo. Você dizer que eles são porções da divindade que vão voltar para a divindade. Não, eles são sim criações de Deus, mas assim como o homem faz uma máquina, ele faz o computador com o qual eu estou gravando aqui a palestra para vocês, e vocês estão visualizando, ou a televisão que vocês podem estar visualizando, ou o celular que vocês estão visualizando. Isso aqui faz parte de nós muito hoje, né? A gente segura isso para tudo quanto é lado. Fica olhando o tempo todo, às vezes a gente está comendo olhando isso, está dormindo olhando isso, o que é, né? Tem um certo exagero. É quase uma extensão hoje do nosso corpo mental, vamos dizer assim, mas isso não somos nós. Não somos nós não somos as redes sociais, nós não somos o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, nós não somos o que está aqui, nós não somos nem nossa foto, que é a selfie que está aqui. Isso é uma criação nossa. Assim como o espírito é uma criação de Deus, mas não é Deus, não é ele próprio Deus. Né? Ele não vai voltar a ser Deus. Isso é a doutrina panteísta. Fomos criados por Deus e não somos parte dele. Temos o DNA divino, mas somos independentes. Inácio Bittencourt diz para a gente, por exemplo, que muitas faculdades nós temos que nós não conhecemos. O espírito tem muitas faculdades, muitas potencialidades, né? Mas desconhecemos que o espírito tem dificuldade ainda, né? Com muitas coisas, com a mediunidade. A mediunidade desenvolve, né, muitas dessas faculdades, aparece na mediunidade ou não, por causa das manias, dos vícios, das vicissitudes, da nossa própria vibração, né? Daquilo que nos afasta até mesmo da espiritualidade com Jesus, da mediunidade com Jesus, por exemplo, né? Então, chama-se aquilo que é criado como sua filha, sua criação, né? Michelangelo está vivo, tocou lá na escultura, mas não era Michelangelo aquela escultura, né? O Davi. O mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, vistos que somos sua obra. E a gente segue aqui, a 78 diz: os espíritos tiveram início ou existem como Deus de toda a eternidade. Óbvio que os espíritos não existem como Deus de toda a eternidade. Deus está acima de tudo, gente. Então, se Deus está acima de tudo, Deus criou todas as coisas. Já existia antes e existiu desde sempre. É o incriado, aquele que existe de sempre. Então, Deus, sim, é eterno, no sentido de sempre existir. E os espíritos são imortais, ou seja, nunca morrem. O espírito é indestrutível. O corpo é destrutível e renovável e transformável, conforme as leis da física, da química, da natureza e as leis de Deus. Então, os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus, né? Eles tiveram sim, ao passo que sua criação estão submetidos à sua vontade, e Deus sim existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando ele nos criou. Então, a gente não sabe o momento que ele nos criou. Então, nesse sentido, Deus está sendo sempre criando. Então, nesse sentido, né, Deus sendo eterno, sendo criado ininterruptamente, pode-se dizer, o espírito, então, não tem início, porque Deus está sempre criando espíritos. Mas sim, ele tem um início, o espírito individual. O Ricardo teve um início. Ricardo pode ser um espírito mais novo ou mais velho que o espírito de um parente meu, de um conhecido meu, da que é a minha esposa, do que meu pai, do que meu irmão. Posso sim ter sido criado antes ou depois, né? Mas quando cada um de nós foi criado, repito, ninguém sabe. Aí está o mistério, né? Então é isso, né? O ponto de partida, essa questão é que é o mistério. E aí a gente remete ao Evangelho,
né, item 3, né, capítulo 3, a questão 607b também, aqui do nosso livro dos Espíritos, a questão 13, que vai falar lá dos Espíritos, também vai falar de Deus, a Gênese também, questão 209, né, então temos muitas outras referências na codificação kardeciana sobre esse tema. 79, visto que há dois elementos gerais do universo, então veja, Deus acima de tudo, e o espírito e o princípio inteligente e o elemento material. Poder-se dizer que os espíritos são formados de elemento inteligente com os corpos inertes, o elemento material, é evidente. É o que a gente acabou de falar, né? Os espíritos são a individualização do princípio inteligente que estagiou nos diversos reinos da matéria, fazendo agregação da matéria que tem dentro dos nós, nas moléculas, nos átomos, aquele funcionamento que a gente nem sabe que está funcionando, nem tem consciência. O instinto que a gente tem, né, chega a ser uma coisa assim, parece que a gente perde muito esse instinto, mas se recupera muitas vezes quando a gente está com medo, né? Sente alguma coisa que vai acontecer na natureza, livre um pouco das amarras da tecnologia, da vida moderna, o animal tem muito isso, que a gente também já estagiou, já teve esse estágio do princípio inteligente no reino animal. É a sensibilidade, o toque, toda a sensibilidade do senso moral que vem do próprio movimento que a planta faz de voltar-se ao sol, abrir-se ao sol, a sensibilidade que ela tem, que é no reino vegetal. Então, aí há essa ligação, sim, e são individualização do princípio inteligente, os espíritos, como os corpos são individualização do princípio material, né, tornando-se muitas vezes até tangíveis, né? E, na época, o modo dessa formação é que são desconhecidos. Quando é que o espírito do homem foi criado? Quando é que a forma, né, humana foi criada ali para o perispírito habitar um corpo humano? Então, isso aí a gente tem a ciência estudando, mas tem também quando o espírito foi criado humano, né? Fora do planeta Terra já havia todo esse protótipo, todo esse embrião do que ia ser e vir a ser o homem, né? Lá nos primórdios, vindo o corpo masculino com a sua, né, a questão da ancestralidade genética ou da teoria da evolução dos primatas, mas, por sua vez, houve uma evolução e desenvolvimento do perispírito lá fora da órbita terrestre, é o que dizem para a gente aí os espíritos, né? Muitas vezes até a caminho da luz. É evidente, já falamos disso, questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Ela é permanente, porque Deus está sempre criando. Deus está parado? Deus descansa? Não, Deus está sempre trabalhando. E no nosso planeta mesmo temos diversos tipos de escala de espíritos que aqui habitam. Existem espíritos ainda rudimentares, aborígenes da Austrália, alguns indígenas e tal. E existem espíritos ainda vivendo de forma muito simples, muito, sabe, naquela sobrevivência da matéria, como espíritos muito evoluídos que também vieram estar entre nós até em missão. Então Deus está sempre criando, né, de forma permanente, né, e não só ocorreu na origem dos tempos, nunca deixou de criar. Há espíritos na Terra em diversas etapas de evolução. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os espíritos 81 se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Ora, Deus os cria, né? Como todas as outras criaturas. Então a gente não está criado, né? O espírito não procede, né, só para onde quer. O corpo não, da água é da água, o que é da água é da água, o que é do espírito é do espírito, ele só para onde quer, já disse Jesus a Nicodemos. Então Deus os cria como todas as criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda mais de uma vez, ele repete para a gente, sua origem é um mistério. Quando eu fui criado, você, os outros, a gente é um mistério. A gente é imortal, indestrutível, mas não somos também eternos, fomos criados um dia. E aí, aqui na Gênesis, questão 207 e 209, complementa isso, item 8 também. Questão 82. É correto dizer que os espíritos são imateriais, então eles não são matéria, estão fora da matéria? Como se pode definir uma coisa e dar uma bronca na gente, quando se falta um termo de comparação? Estando no estágio que a gente está de muita dispersão de provas ainda no aprendizado. Imaterial não é bem a palavra, olha que interessante que ele fala. Que não é bem dizer imaterial, mas incorpóreo seria melhor, ele fala, mais exato. Porque deveis compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. Então, ele é alguma coisa, ele tem alguma coisa. Nem que seja a matéria quintessenciada que está formando o perispírito dele e que envolve o espírito como um clarão divino, um sopro divino, ele vai ter. A matéria quintessenciada, porém, sem analogia para vós, e tão etérea que não pode percebê-la pelos vossos sentidos. E aí a gente vem e diz o seguinte, né? Deus entregou, tem até o mito do Prometeu, né? O fogo sagrado para ele fazer o que quisesse, e
que o homem fez com o fogo? Fez coisas grandiosas, mas também fez coisas destruidoras, né? O Prometeu, o mito de Prometeus, né? Que nas Olimpíadas vem o fogo daquela pira olímpica, né? Que é entregue. É o espírito, é a chama divina, o princípio individualizado, aquilo que vai nos desenvolver e podermos sermos um dia deuses, como Jesus disse, vós sereis deuses e fareis o que faço. Então, não conhecemos nosso potencial. Está aí as potencialidades do Espírito, essa chama divina, né? André Luiz, inclusive, vai nos dizer sobre esse aspecto, né? Que a matéria é energia coagulada, né? E a ciência já nos diz que a energia atômica, energia elétrica, tanto tipo de energia magnética, é a matéria condensada. Então, a matéria aí está fluídica, está condensada. E a coagulada, né, vai ser ali a energia coagulada, a matéria. Então, olha só, o espírito ele vai diferir do princípio material, óbvio, mas pode ser assim na sua origem, ter na natureza íntima um pouco dessa matéria quintessenciada, né, formando seu corpo semi-espiritual, semi-material, na verdade, ou semi-espiritual também, por um outro lado, para formar o corpo de relação que ele vai ter, que é o perispírito. O fluido cósmico universal, dizemos, ele forma depois a matéria, né? Todas as coisas da matéria, o princípio de unidade da matéria. Vai ter todo um comentário de Kardec sobre isso, né? Que a essência, né, difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria, né? E o cego de nascença não teria como ter todas as percepções que os outros têm. Por isso que é difícil também definir essa questão, né? Até a Bianca seguiu diz para a gente, não podemos dizer que na origem do espírito haja, né, não haja, né, na natureza uma matéria, não, uma matéria quintessenciada, intangível, mas não é dizer que o espírito é matéria, o espírito tem vontade, determinação e inteligência. Matéria é matéria, espírito é espírito. Mas o espírito pode ser formado do invólucro semimaterial, que é o perispírito, que cada vez mais vai se diluindo até alcançar a unidade de espírito puro, né? Como vimos na escala espírita. Os espíritos têm fim? Já dissemos que ele é imortal, ele é indestrutível. A questão 83 já aborda esse tema. Compreende-se que o princípio de onde emanam seja o eterno, que Deus, né? Mas o que perguntamos é se essas individualidades têm um termo. Ou se não retorna à massa, como acontece com os corpos materiais. Novamente o panteísmo, olha aí. É difícil compreender que uma coisa que tenha começo não possa ter fim. Olha como é que é difícil. É muito difícil para a gente compreender isso, até onde vai o universo, se tem fim, se não tem fim. O espírito também não vai ter fim. Acho que para o espírito hoje, para a gente que estuda um pouco o espiritismo, é mais fácil, né? Há muitas coisas que não compreendeis porque vossa inteligência é limitada. Isto é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Ponto final. É assim que podemos dizer agora, não é? Então o espírito ele não morre, é indestrutível, né? A matéria sim, a matéria se transforma, né? Ela morre, se transforma, né? E finalmente a gente adentra o tema final, já estamos aqui nos aproximando para o final do nosso estudo, o mundo normal primitivo. Qual será o mundo normal primitivo? Será o mundo que vivemos ou será o mundo espiritual? Porque sabemos que tem a relação entre o mundo normal, mundo material e o mundo espiritual. Qual deles pré-existe? É óbvio que pré-existe é o mundo espiritual. O mundo espírita é pré-existente e sobrevive a tudo, nos responde a questão 85. E o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas constitui esse mundo à parte, fora daquele que o vemos, né? E assim, por que existe, então, essa inter-relação? Por que tem essa necessidade do mundo material, as vicissitudes da matéria, a reencarnação? Olha, para o confronto. Será que é para o confronto? Não. Ninguém quer confrontar a lei de amor. É para o atrito, mas no bom sentido. O atrito no sentido de você vivenciar com espíritos diferentes, que não são só aqueles da sua afinidade, né, que no mundo espiritual a gente vai estar lá junto com os nossos afins, nosso lar, aí está tudo bom aqui, não. Vamos para aquela família que tem aquele espírito que a gente não gosta muito, que não se deu bem na outra encarnação, vivenciar as questões do barulho, da dificuldade, estar aqui gravando, né, com o barulho, do clima frio, do clima quente, de um hábito diferente num país, da cor para a vestimenta masculina, a vestimenta feminina, a dificuldade de vir num determinado grupo étnico, racial, etc., né? Tudo isso ainda faz parte do nosso aprendizado. E só aqui nós podemos fazê-lo. É nesse atrito,
né, nessa mudança, nesses aprendizados diferentes, é que ocorre o progresso. Não necessariamente é por causa de um confronto, né? Então há essa interação entre esses mundos, o mundo espiritual, primitivo, pré-existente, e o mundo material, de que tudo é cópia do mundo espiritual, né? Uma cópia imperfeita. Vamos lá que estamos no mundo de criações de provas. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espiritual, sem alterar a essência do mundo espiritual? Claro que sim. Eles são independentes, todavia a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Até para isso que a gente falou aqui. Não adianta nada a gente estar lá aprendendo só no mundo espiritual e não vir aqui exemplificar, vivenciar na matéria, no frigir dos ovos. Treino é treino, jogo é jogo, né? Como diz o outro. Né? E de que ele é feito? Olha, ainda não temos, né, a condição de entender muitas vezes, né? Mas estão os espíritos estudando de que é feito o espírito, quando a gente está estudando o perispírito. Então, a gente também, muitos estudam, né, as questões das colônias espirituais, como são feitas, né? Existem animais, não existe, existem crianças. Tem toda uma sorte de literatura sobre isso, André Luiz e tantos outros, que a gente estuda até encontros que a gente convida vocês a irem. No encontro de carnaval, normalmente ano que vem, vamos falar, inclusive, sobre ideias natas, sobre semelhanças físicas e morais, parentesco e filiação, que é uma parte importante da vida do espírito, né? E da vida do espírito também no mundo corporal reencarnado. Finalmente, vamos ao final com a 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Desculpa o barulho, gente. Vamos lá. Os espíritos que ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço, eles estão por toda parte. Eles povoam o espaço sem fim até o infinito. Então, temos uma multidão de testemunhas. Estão constantemente ao vosso lado, observando, atuando sobre vós, como mentores, como uns guardião, espíritos estão assim afins, familiares, sem que o percebeis, pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais, para nos levarmos ao progresso, né? Porém, nem todos vão a todas as partes, porque os espíritos existem de categorias inferiores que não vão poder acessar mundos superiores, vibrações superiores, né? Portanto, há regiões interditadas aos menos adiantados. Quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade ele vai ter, né? Estamos nessa nuvem de testemunhas ao nosso redor. E o mundo principal, então, é dos espíritos. Qual é a minha relação que eu tenho, então, importante ficar de reflexão para a gente nesse estudo, com a matéria? Né? Eu me aproprio dela e de que forma? Eu sou espírito. Como é que eu me vejo como espírito? Com meus atributos: inteligência, livre-arbítrio, vontade, amor. Eu estou utilizando para o bem? Eu estou utilizando a matéria para o bem? Como é que eu intelectualizo a matéria? Como vimos no encontro, foi o quinto encontro nosso, livro dos espíritos, né? Então, é muito importante, realizando aqueles objetivos que nós sabemos que tem na pergunta 132 do livro dos espíritos, né? De você estar reencarnado. Então, vamos terminar fazendo a nossa oração final, agradecendo a todos, pedindo sempre também aquela ajuda, aquela contribuição para a nossa querida Casa do Caminho, nesse momento que se aproximam das festas, festas de Natal, a Bolsa de Natal, dos assistidos, das crianças, e a festa que vai ser realizada também em dezembro para todos eles. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, Dr. Herman, Memei Sheila, Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, nossos patronos do Livro dos Espíritos, possamos terminar mais um estudo da noite de hoje, agradecendo a paciência, o amparo do plano espiritual, dos amigos também que estão do outro lado nos assistindo, e de todos aqueles que querem estudar, querem trabalhar, querem estar conosco trabalhando, que possam ser sempre bem-vindos à nossa querida Casa do Caminho, ajudando aos trabalhos lá a se desenvolverem de forma harmoniosa e da melhor forma possível. Que tenhamos uma boa semana, graças a Deus. Obrigado, amigos. Até a próxima. Tchau.